Bom dia, irmãos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, tudo bem? A gente hoje vai começar a lição 9 da nossa revista e essa lição tem o título Quando a adversidade é a perversidade humana. Essa lição foi escrita pela nossa irmã Esmeralda Augusto e ela está baseada em Esther, capítulo 4, versos de 1 a 17. Essa história, na verdade, a história de Esther é uma história contra qualquer possibilidade que a gente possa imaginar. Um rei vaidoso, uma rainha que não quis acatar uma ordem do rei, no caso Vasti, e ela foi trocada por outra pessoa. E essa pessoa era Esther. Esther foi criada por um primo chamado Mardoqueu, ou em algumas versões, Mordecai. E Esther, judia, o rei pagão, não era um rei temente a Deus, e cercado desse rei tinha algumas pessoas que não queriam muito bem os judeus. Uma dessas pessoas era Amã. Amã, ele via como Mordecai e Esther ali estavam sendo tão prestigiados pelo rei, todas as situações, e Amã tramou a morte dos judeus. Querendo atingir ele atingiria uma nação inteira, um povo inteiro. Então, Mordecai, ou Mardoqueu, chega para Esther e intercede pelo povo. Esther, olha, o nosso povo vai morrer por conta de um decreto do rei. Essa história, ela poderia ter um final muito triste. Essa história poderia ter como se fosse um primeiro holocausto dos judeus. Nós conhecemos a história do holocausto em cerca de 1940, 1945, e poderia ser uma história muito triste, né? Mas Esther, ela foi usada por Deus dentro daquele palácio para salvar o seu povo. O primeiro ponto dessa história é muito importante a gente frisar ele para a nossa vida. É inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. Sim, somos cercados por pessoas muito boas e pessoas muito más. Pessoas que a gente não sabe sequer o porquê que querem o nosso mal, né? Mas elas estão aí. E naquele contexto, Amã, ele queria o mal do povo judeu, de qualquer forma. E ele foi lá no ouvido do rei e instigou ao rei. Instigou a fazer um decreto e aquele decreto correu por todas aquelas cidades e o povo chorava, o povo se lamentava. E Mordecai não era diferente. Chorou e se prostrou na presença do Senhor. E ali a gente pode perceber que ninguém, mesmo temente a Deus, está a salvo de pessoas perversas, de pessoas que não querem o bem, querem o mal da gente. Mas Deus usa situações para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa aprender, para que a gente possa ser livrado da morte, muitas vezes livrado da maldade. Esther foi essa ferramenta usada por Deus, Esther foi essa pessoa usada por Deus para que o povo fosse salvo das mãos de Amã, da maldade de Amã e de um decreto que era um decreto maldoso, um decreto que não queria a vida de mais ninguém dos judeus. Um ponto 2, que é muito interessante, é preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. Isso está lá frisado nos versos 12 a 14. O propósito de Esther não era ser uma rainha e tão somente uma rainha. Deus tinha um plano na vida de Esther, como ele tem um plano na minha vida, como ele tem um plano na sua vida. E às vezes os planos, eu costumo dizer que Deus não é muito ortodoxo quando ele faz os planos dele, porque ele pode usar qualquer coisa e qualquer pessoa para mover a sua vontade. A vontade de Deus é soberana. Deus naquele momento usou Esther, usou Mordecai ali para falar com Esther. Olha, Esther, você não está sabendo, mas o povo, nosso povo, corre risco.
E você está aí dentro do palácio, você também corre risco, porque você também é do povo judeu. E aí, o propósito de Deus na vida de Esther era salvar o seu povo. Como foi na vida de José, como foi na vida de tantos outros, Deus usou um momento de uma desgraça, que poderia ser uma desgraça completa, para salvar a vida do seu povo. Quando a adversidade é a perversidade humana, devemos agir com destemor. Esther, como rainha, não era tão simples chegar ao rei, porque o rei precisava chamar a rainha para estar na presença dele. Na verdade, o rei precisava chamar qualquer pessoa para estar na presença dele. Ela não poderia chegar a abrir a sala real e estar ali na presença do rei sem ser chamada. E ela ficou com medo, obviamente. Ela falou, olha, eu não tenho... Como eu vou entrar aqui na presença do rei e correndo o risco da minha própria vida? E aí Mardoqueu, ele acaba falando, olha, você está achando que você está salva, mas você não está salva não. Você faz parte do povo judeu. E aí ela tomou a postura. Bom, se eu tiver de morrer, morrerei. E ela foi à presença do rei. Ela foi interceder pelo seu povo. E Deus usou naquele momento a vida de Esther. O rei estendeu o seu cetro de ouro e Esther pôde falar sem ser chamada à presença do rei. Ela teve a misericórdia do rei naquele momento, que poderia matá-la, né? Ele poderia simplesmente desprezar a vida dela, mesmo sendo rainha, porque ele também era um rei vaidoso. Ele podia simplesmente desprezar a vida dela e falar assim, não, você chegou na minha presença sem o meu consentimento, então você tem que morrer. Mas Deus usou a vida de Esther naquele momento. Ela foi destemida, ela simplesmente foi, não, é o meu povo, então eu preciso ir. Então jejuem aí, orem, jejuem, nós oraremos aqui e eu estarei na presença do rei. Diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Buscar ao Senhor é fundamental. Eu não posso simplesmente tomar uma decisão não, eu vou lá e vou encarar de peito aberto. Não. O Senhor precisa ser buscado. Nós vemos em vários episódios dentro da Bíblia pessoas que buscaram ao Senhor e o Senhor respondeu favoravelmente ou não. Posso ir, Senhor? Não, você não pode. Devo ir, Senhor? Não, você deve ir. Devo combater? Deve combater. Não, deve combater? Não devo combater. E eles buscaram o Senhor, eles choraram, eles se humilharam na presença de Deus. E Deus usou a súplica daquele povo. Deus ouviu a súplica daquele povo. Deus ouviu o clamor do coração que todos sofriam. E Deus fez um grande milagre. Deus fez um feito maravilhoso, que foi colocar abaixo aquele decreto que o rei Xerxes tinha publicado, prejudicando a vida dos judeus. A gente pode concluir com essa lição, tirarmos 4 conclusões dessa lição. Você tem consciência dos propósitos divinos para a sua vida quando Ele o salvou por meio de Cristo? O Senhor tem propósitos na sua vida. Às vezes você está aí perdido, sobretudo nesse momento em que vivemos, não sabemos o que vai acontecer daqui, de lá, mas Deus tem um propósito na sua vida. E às vezes você fica achando que o propósito da sua vida se perdeu, que acabou, que não tem mais jeito. Deus tem um propósito. Peça ao Senhor orientação. Peça ao Senhor que Ele abra os seus olhos e os seus ouvidos para que você possa entender o propósito dEle na sua vida. E se deixe ser usado pelo Senhor para que você possa glorificar o nome dEle através da sua instrumentalidade. Você tem uma posição na sociedade, na família, na igreja? Qual é? Como tem usado diante do povo que está prestes a morrer? Pois é, Esther tinha uma posição e ela podia simplesmente desprezar o seu povo e deixá-lo morrer e talvez ser poupada. Mas ela usou a sua posição como rainha para
ser bênção na vida do seu povo e para poupar até o rei de um momento muito delicado no seu reinado. Você tem agido com prudência diante das adversidades provocadas pela perversidade humana? Você tem agido com coragem diante de tais situações? Coragem é algo que o Senhor também nos dá, mas a gente tem que ter prudência. A prudência, ela é amiga da sabedoria, e Deus nos dá a sabedoria que precisamos para agirmos nessas situações, não por força, não por violência. Esther não precisou ir ao rei com uma espada e colocar no pescoço dele falando assim: olha aqui, rei, eu estou aqui e eu exijo que o meu povo seja salvo. Esther foi prudente. Ela orou, buscou o Senhor e foi à presença do rei com destemor. Qual é o lugar da oração em suas lutas contra a perversidade humana? Queridos, se a oração ocupa o 10º lugar na sua vida, nada vai fazer sentido para você. Você vai olhar a perversidade humana e ela vai simplesmente ser algo que você vai tentar esquecer, tentar desprezar, vai tentar fugir, mas não vai mudar nada, nem na sua vida e nem na vida de quem está ao seu redor. A oração é algo poderoso. A oração é algo que ainda tem muito efeito, sobretudo a oração do justo. Então, busque ao Senhor. E se você tem pessoas que são contra você, saiba que Deus pode te usar para falar da palavra dele, para trazer essa pessoa para os caminhos do Senhor, para quebrantar o coração dessa pessoa. Por mais que você se sinta atingido, afligido, perturbado, mas Deus quer usar você. E mesmo que a perversidade humana pareça falar muito alto, Deus não perdeu o controle de nada, absolutamente nada nesse mundo. Deus te abençoe, te dê um domingo maravilhoso na presença do Senhor.